Bom, então hoje a gente vai ter os capítulos 5, 6 e 7. Então a Maria, que é orientanda do doutorado aqui da UEL, ela se prontificou a apresentar, né? Então eu vou passar a palavra a Maria, né? Maria? Maria, você está conseguindo falar? Bom, Maria? Bom, então, Bom dia. bom dia, Maria. Então a palavra é sua. Tirou o áudio de novo. Está sem áudio. Tem que ativar o seu áudio. Então, bom, até a Maria voltar aí. Então, os capítulos que a gente vai ver hoje estão a tragédia dos comuns, né? A questão da tragédia do meio ambiente e democracia liberal e o autoritarismo e democracia. Você conseguiu agora, Maria? Desculpa. Posso? Pode. Está um pouco baixo para mim, não sei para os outros. Tá baixo aqui também. Melhorou agora? Estão ouvindo? Sim. Sim, estamos. Então, não sei se eu poderia começar ali com uma questão que está no que o autor coloca já no capítulo 7, né? Antes de começar na tragédia dos comuns, ele coloca a questão de uma meritocracia composta de uma elite instruída cientificamente, dotada de poder autoritário, poderia de maneira suficiente implementar rapidamente políticas em benefício do meio ambiente. E se fosse, se isso seria relevante, e saber se as democracias liberais poderiam suportar mudanças climáticas antropogênicas e outros problemas ambientais, né? Então, a questão que ele coloca seria sobre as democracias liberais, né? Ali já no capítulo 7. E a outra questão, então, é como os problemas ambientais lidariam, então, devido à tragédia dos comuns em larga escala. Então, bom dia a todos, né? Já começo já bombardeando aqui com as questões. Então, a tragédia dos comuns, não sei se... Eu estudei no mestrado a tragédia dos comuns, então, só que eu vou colocar aqui
como o autor coloca para ficar bem claro, né? Então, o problema da tragédia dos comuns derivou, né, está relacionado a um problema ambiental de menor escala. Então, caso os pastores de uma vila permitam que seu rebanho continue a pastar na mesma proporção em que se pasta atualmente nos pastos compartilhados, vai ocorrer no futuro próximo um sobrepastoreio. Então, como resultado, os cuidadores do rebanho vão, ao longo do tempo, ser obrigados a alimentar menos ovelhas. E com o tempo, eles e suas famílias vão acabar passando fome. Então, vamos supor ainda que, se apenas alguns dos cuidadores reduzirem o pastoreio, e se a maioria não o fizer, ainda assim, o sobrepastoreio vai acontecer, contudo, um pouco mais tarde. Se quiserem evitar o sobrepastoreio, quase todos terão necessariamente que efetuar uma redução. Assim, não parece razoável para um cuidador que ele individualmente restrinja a pastagem do seu rebanho. Tal atitude vai parecer razoável somente se ele tiver uma boa razão para acreditar que um número suficiente de outros cuidadores também fará o mesmo. Especialmente se esse número apenas for suficiente com a sua própria contribuição. Assim, caso haja alguma dúvida sobre a boa vontade dos demais colegas cuidadores cooperarem, existe o risco de que cada cuidador deixe seu rebanho continuar a pastar como antes, ocasionando como consequência, no futuro, o sobrepastoreio e a fome para todos. Somente haverá um interesse pessoal na redução do seu próprio pastoreio, se essa for necessária para completar um número de reduções que seja suficiente para prevenir o sobrepastoreio. Se houver dúvida de que exista boa vontade para cooperar a esse ponto, ou, aliás, na crença de que exista boa vontade para cooperar, para além disso, o interesse pessoal, então, vai determinar a deserção da empreitada cooperativa. Bom, Maria, assim, acho que você vai fazer isso, mas acho que é bom relacionar com o tema, assim, porque acho que ele está usando isso como um tema para a questão do meio ambiente, né? Sim, não, só essa parte aqui eu achei melhor colocar assim, né, dessa forma que ele explicou. Então, ele vai explicando, né, essa questão e depois ele dá exemplo, né, que um número suficiente de pastores fracassasse em reduzir, né, o pasto para o seu pastoreio, o sobrepastoreio acabe acontecendo. Então, cada um deles é responsável por esse mau resultado, apesar de que o resultado teria sido ruim da mesma forma se o pastor tivesse agido de outra maneira, considerando que o dano que ele causou foi irrisório. Então, ele dá essa explicação para levantar a questão justamente do meio ambiente, né? E ele vem explicando isso até, deixa eu ver aqui. Então, o comportamento de cada indivíduo, ele vai ter um impacto, né? Mas se o impacto de cada parte for insignificante, já que o número de partes envolvidas é grande, a relutância em ser injusto com os outros grupos tende a enfraquecer, porque a maioria das partes mal se conhece, então vai ser particularmente difícil de neutralizar essa tragédia dos comuns. Então, essa tragédia se aplicaria em menor escala. Mas, no caso dos problemas ambientais, então, que depois no capítulo 8 ele relata, né? Então, aí ele coloca os problemas ambientais e coloca sobre a questão da justiça global, né? Então, que ele diz que a tragédia dos comuns assume contornos bastante agudos no caso das atuais mudanças climáticas,
causadas por grandes democracias liberais, né? Então, se não existe a cooperação na geração atual, é inútil que se faça esforços para proteger o clima e o meio ambiente, a não ser que tenha motivos para acreditar que as gerações futuras vão seguir o seu exemplo, e essa certeza dificilmente será obtida. Porque ele diz que ele levanta fatores complicadores das mudanças climáticas, né? Então, ele levanta alguns fatores, né, que vão ocorrer num futuro distante. Então, como as pessoas elas são propensas a ignorar o futuro distante, essa perspectiva temporal deixa espaço para a ilusão de que no futuro existirão tecnologias inovadoras para consertar qualquer estrago que tenha sido feito no ambiente. E a maioria dos seres humanos tem a tendência a ser otimista demais, tá? E coloca também esse ponto. E essa tendência ele chama de falácia do planejamento. Então, que os seres humanos eles podem alcançar mais no futuro, os seres humanos pensam que podem alcançar mais no futuro do que alcançar no passado em condições semelhantes, e que eles serão capazes de cumprir prazos fatais ou manter promessas para se livrarem de maus hábitos. Outro fator que ele coloca é o de que as nações próximas, em particular os Estados Unidos, são responsáveis por uma participação percentual desproporcional na emissão mundial de gases do efeito estufa. Então, no caso dos Estados Unidos, ele é responsável por 1/5 dos gastos emitidos. Os piores efeitos do aquecimento global, né, serão suportados pelas pessoas mais pobres, né? Então, a população dos países desenvolvidos, elas vão sentir menos, e elas são as que mais consomem, mais produzem lixo e emitem gases, né, de efeito estufa. Então, na África, no Sudeste Asiático, eles vão ser afetados pela seca, pela falta de água, enquanto que nos países desenvolvidos as pessoas não se importam com os estrangeiros. Então, essa falta de preocupação com o bem-estar dos estrangeiros, ele coloca como uma explicação do porquê de países desenvolvidos terem ajudado tão pouco os países em desenvolvimento. E aí ele coloca uma objeção, né, que a miséria que resultará das mudanças climáticas antropogênicas terá sido causada em grande parte pelas pessoas das nações próximas. E não se pode dizer o mesmo acerca da miséria que a ajuda externa poderia aliviar. Então, a ajuda não está ocorrendo, né? Não tem esse compromisso de haver a ajuda externa para os países em desenvolvimento. E também tem essa questão de que, se os países em desenvolvimento alcançarem o patamar dos desenvolvidos, eles também vão produzir mais consumo e mais efeitos climáticos, né? Vão ocorrer de forma mais acelerada. Também existe essa questão das desigualdades, né? Então, de acordo com o senso de responsabilizado baseado na causalidade, existirá um forte senso de responsabilidade por essa miséria gerada pelas mudanças climáticas. Consequentemente, a relutância das democracias ocidentais em tomar medidas no sentido de se evitarem os danos causados ao mundo em desenvolvimento através das mudanças climáticas será pelo menos tão forte quanto a relutância atual em ajudar o mundo em desenvolvimento. Então, a justiça global, ela requer que as democracias ricas encontrem um cenário que seja sustentável, mesmo se o coeficiente das nações altamente populosas, como a China e a Índia, que estão crescendo economicamente, se aproximassem dele.
Esse grau de bem-estar sustentável certamente será muito mais baixo do que aquele que as democracias ocidentais atualmente desfrutam. E a justiça global, ela requer que essas nações que são ricas ou que estão no caminho para a riqueza procurem uma situação que não impeça que aquelas mais pobres no mundo em desenvolvimento cheguem ao mesmo tempo num futuro mais remoto. Então, elas têm a mesma obrigação de ajudar os países em desenvolvimento a chegar a essa condição. Só que elas têm que encontrar um coeficiente que seria sustentável no futuro próximo, caso todos os países da Terra o atingissem, ou se aproximassem dele. Então, seria terrivelmente desumano almejar uma conjuntura que não deixasse recursos naturais suficientes para que as nações em pior situação chegassem sequer perto do nível de bem-estar do que os países desfrutam hoje. Então, esse nível de sustentável de bem-estar é, sem dúvida, consideravelmente mais baixo do que o atual existente nas democracias ocidentais. A vida das pessoas nas democracias ocidentais, elas têm um impacto humano no meio ambiente na forma de consumo dos recursos e descarte de dejetos, 12 vezes maior do que é hoje. Então, aí ele coloca o cálculo, né, da renda per capita e da população, né, a divisão do impacto do meio ambiente per capita, do bilhão de pessoas dos países desenvolvidos é 32 vezes mais alto do que os de 5,5 bilhões de pessoas dos países em desenvolvimento. Uma diferença gigantesca. E aí ele fala da liberdade individual, que ela tem que ser reduzida. Então, esse é um problema justamente nas democracias, porque o consumo dos países ricos tem que ser severamente restringido para alcançar um nível sustentado. Isso significa que a liberdade individual, que é a marca das democracias, teria que ser reduzida. Então, um percentual cada vez mais alto do consumo tecnologicamente possível estará fora do alcance moralmente falando. Então, a história humana, ele coloca que, como é uma história de progresso, nunca antes tantas pessoas viveram com um padrão tão alto de vida como atualmente. E, por outro lado, também nunca antes tantas pessoas viveram em miséria, pobreza como hoje. Mas as pessoas que vivem, né, em melhores condições, elas tendem a suprimir essa ideia. Então, a história humana, e eles ignoram essa questão da pobreza e colocam sempre a história como só de desenvolvimento, de sucesso, né? Então, onde o desenvolvimento da tecnologia científica nos leva a patamares cada vez mais elevados. Então, hoje não se tem essa noção por exemplo, da logística reversa, da obsolescência programada que a indústria coloca nos eletrônicos, por exemplo. Então, as pessoas querem sempre o mais tecnológico, não importa o quanto isso está causando impacto no meio ambiente. Então, caso os cidadãos dos países ricos, das democracias liberais, realizassem os cortes que são necessários para alcançar a sustentabilidade, o futuro não seria um novo patamar mais elevado. Então, até tem um autor que fala sobre isso, né, sobre a questão Agora não vou lembrar do autor, mas ele fala sobre essa questão do progresso que deveria ser desacelerado, né? Dessa desaceleração do progresso.
Então, é que causa um desagradável retrocesso em relação ao consumo irrestrito. Claro, na sociedade capitalista que visa o lucro, não vai querer mudar isso. Ele coloca também a questão do consumo da carne, que também tem um impacto, né? E que uma mudança para uma dieta vegetariana teria mais indicado, também reduziria risco de pandemias nas grandes concentrações. Então, essas restrições, elas serão sentidas como restrições severas da liberdade, das garantias individuais nas democracias, e também como uma perda significativa no que se refere ao bem-estar. Então, e também uma restrição importante poderia ocorrer na questão da reprodução humana. Então, uma restrição ao número de filhos teria que se impor, né? Aí, em contradição com a previsão da Declaração dos Direitos Humanos, né? Que não faz essa menção de um número limitado de filhos. Então, num mundo superpopuloso, isso parece ser uma política irresponsável. E uma restrição na reprodução nos países ricos, ela é considerada supérflua, uma vez que a média de nascimentos já é mais baixa do que dos 2 filhos por mulher em muitos desses países. Então, só que ele faz uma observação que o legado de carbono de uma criança americana, ela é 130 vezes maior do que uma criança de Bangladesh, e 50 vezes mais alto do que de uma criança indiana. Então, essas restrições ele coloca como justificáveis, independentemente da questão de se definir em que medida as pessoas nos países ricos deveriam ajudar as pessoas nos países em desenvolvimento a atingir um padrão de vida sustentável e decente. Se os habitantes dos países ricos têm obrigações nesse sentido, pelas razões indicadas, parece factíveis que a redução do seu padrão de vida será até mais profunda, apesar de que é discutível o quão mais profunda ela seria. Mas já se exigirá muito se a redução for suficiente para não evitar que essas nações pobres cheguem ao mesmo nível, ou mesmo se a redução for compatível para que nações gigantescas atualmente elas, na ascendência econômica, como a China, a Índia e o Brasil, cheguem nesse mesmo patamar. Então, se a China sozinha chegasse a esse grau, estima-se que o impacto humano no meio ambiente iria dobrar. E parece improvável supor que os cidadãos das democracias ocidentais voluntariamente consentirão com restrições tão duras. Em apoio a essa conjectura, considera-se que 52% dos cidadãos norte-americanos declararam que eles se recusariam a apoiar o Protocolo de Quioto se esse custasse ao orçamento doméstico uma média de $50 por mês. Então, tais fatos indicam, né, que apenas informar os cidadãos sobre as consequências do seu estilo de vida consumista provavelmente não será suficiente. Também porque esses sacrifícios serão inúteis e não terão qualquer efeito perceptível sobre o clima e meio ambiente, né, agora ou em curto prazo, a não ser que um número suficiente de outros indivíduos haja da mesma forma. Então, ele coloca que seria necessário introduzir um sistema amplo de estímulos à redução de emissões de gases poluentes, no qual aqueles que poluem têm que comprar permissões para que uma certa quantidade de poluição, e essas permissões são comercializadas no mercado.
Então, os governos também poderiam cobrar pesados impostos sobre o consumo de certos recursos, impostos sobre a aquisição de combustíveis e sobre a sua emissão. E com esse dinheiro dos impostos, poderia-se estimular pesquisas sobre energia limpa, como o sol, né, como o vento, a energia, o hidrogênio. Só que aí também tem outra questão, os partidos políticos favoráveis à situação como ela está, eles são financiados por outros interesses, né? E claro, também pela indústria que é mantida pelos combustíveis fósseis e outros produtos lucrativos, né? Então, os políticos correm um risco sério de tomarem atitudes que seriam para se manter no poder, né? Então, como as mudanças climáticas elas são lentas, e não haverá tempo para que elas se acumulem em magnitude calamitosa antes que haja essa responsabilidade dos políticos em pensar em os sistemas para redução, para que se torne mais sustentável o meio ambiente. Então, ele fala que as políticas sustentáveis precisariam ser seguidas e mantidas por décadas. Isso significa que não faria sentido para os políticos introduzi-las nesse momento. E aí perder o poder ou colocar a sua carreira em risco por não haver aceitabilidade, por não ser medidas populares. E também por acreditar que as próximas gerações continuarão a mantê-las e segui-las, né? Então, a ideia de que as gerações futuras vão ter outros recursos, vão ter outras tecnologias, isso tudo faz com que não se pense em políticas em curto prazo. E as pessoas tendem a negar ou minimizar, né, os sinais ameaçadores do clima. Então, não tem essa aceitação das mudanças climáticas, a ponto das pessoas fazerem sacrifícios ou se impor uma política que tem esses sacrifícios assim já em curto prazo. E por fim, ele coloca também sobre os obstáculos, além dos obstáculos econômicos e os acordos internacionais, existem as diferenças ideológicas e religiosas, né, que interferem nessa questão política. Então, as democracias ricas, elas acharão difícil estabelecer uma política de conservação consistente e a longo prazo que possa evitar a crise climática e ambiental que ameaça se desenvolver, porque os políticos democráticos não estão bem capacitados para implementar tais políticas, porque eles têm que agradar a maioria dos cidadãos, né? Então, parece que ele coloca que isso indica que o surgimento da democracia liberal ele foi sustentado pela industrialização. Isso também é um problema, porque quando o padrão de vida dos cidadãos aumentou, né, eles se tornaram melhor nutridos, melhor educados, e a democracia ela oferece um direito igual de voto. Então, é interessante ver que se esse processo de democratização irá se repetir também em outros países que hoje têm problemas com suas democracias, né? Então, esse problema político vai também refletir nos países em desenvolvimento, vai se perdurar, né, por muito tempo ainda.
Então, ele diz que as democracias ocidentais elas mostram sinais claros do fracasso ao lidar com as suas crises financeiras e por isso as mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente são provavelmente os maiores desafios da democracia, porque barrá-las ou mitigá-las consideravelmente requer que a maioria das democracias ricas sacrifiquem o seu autointeresse para promover os interesses das gerações futuras. E aí também ele fala dessa questão do viés da disponibilidade, né? Que nós estamos acostumados com esse estilo de vida confortável e é difícil imaginar que as gerações futuras vão ser privadas também dessa vida. E isso tudo faz com que os problemas climáticos vão se agravando e no futuro vão representar, vão chegar a um ponto sem volta, né? Até já existe programas, aplicativos que se você colocar lá o tanto de que você consome diariamente, já é possível verificar assim o impacto ao meio ambiente, né? Eu lembro que esse tempo eu fiz isso no aplicativo e já dava que eu estava gastando 1,5 planeta. Então, as consequências, se for pensar nesse ponto, as consequências são bem graves mesmo. E aí, no capítulo 7, então, ele coloca essa questão do autoritarismo e da democracia. E as formas autoritárias e não democráticas, talvez elas tendem a implementar reformas impopulares de maneira eficaz, se comparadas com as democracias. E que essa característica ela cresce à medida que os governos autoritários são mais robustos ou se situam de forma segura no poder. Então, na maioria das vezes, as políticas impopulares de regimes autoritários promovem os interesses da elite dominante para se consolidar, para consolidar o seu poder, ou para enriquecer a elite dominante, ao invés de promover os interesses dos cidadãos. Então, se os estados de fato seguem o ideal democrático e são o que se pode chamar de democracias paradigmáticas, será mais difícil para os seus líderes a implementação de políticas, em geral, impopulares, do que para os líderes em estados robustamente autoritários. Então, nesse capítulo, aí ele coloca o exemplo da política de um filho, que é uma reforma impopular benéfica que a China impôs em 1979. Então, essa política coercitiva ela tem sido criticada, né, e se recorre à Declaração de Direitos Humanos. Só que o fato de que a Índia, um país mais democrático, não obteve sucesso em aplicar esses meios coercitivos como os empregados na China. Mas a questão é que na China, se não houver se não se pensar nenhuma política nesse sentido, a Índia ela vai aumentar para 1,7 bilhões em até 2070. Na África, a previsão é de haver um crescimento de 1 bilhão para 3,6 bilhões de pessoas no final do século.
Então, os países mais pobres, caso seus habitantes cheguem a atingir qualquer padrão de vida decente, né, isso apresentaria uma gigantesca tensão nos recursos do planeta. Já está evidenciado que se existisse somente as 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta hoje, elas vão atingir um padrão de vida, e se elas atingissem um padrão de vida, como nas democracias ocidentais, o impacto humano no meio ambiente poderia ser 12 vezes maior do que é hoje. Então, a existência de uma correlação entre o nivelamento por baixo do crescimento populacional e um aumento de padrão de vida. Então, a completa explicação dessa correlação é complexa, mas uma parte dela é certamente a de que, com o aumento dos padrões de vida, a tecnologia contraceptiva efetiva e o conhecimento de controle de natalidade são mais propensos a estarem disponíveis. Com efeito, programas de planejamento familiar são tão efetivos na redução da taxa de natalidade que eles têm funcionado mesmo na ausência de crescimento econômico. Então, o crescimento populacional futuro tem a expectativa de ser o maior nos países mais pobres. As nações ricas, então ele faz essa análise de nações ricas, nações em desenvolvimento e nações pobres. Então, o impacto humano sobre o meio ambiente irá aumentar, sobretudo por duas razões, porque o padrão de vida aumenta na segunda categoria, que seria das nações em desenvolvimento, e a de países, e porque o crescimento populacional continua a ser especialmente forte na terceira categoria, que são dos países mais pobres. Mas também em alguns países em desenvolvimentos mais pobres. Então, não temos razão para esperar que os problemas ambientais criados por humanos sejam resolvidos, a não ser que ações firmes sejam tomadas para esse fim. Só que essas tendências muito impopulares, elas devem ser rápidas, né? E rápidos o suficientes para que ocorram dentro das próximas 2 décadas, para que interrompam a deterioração progressiva do clima global e do meio ambiente, antes que se torne irreversível. Então, o autor sugere que as democracias, ele diz que as democracias precisam concretizar ações, né? Então, o que existe até hoje foram acordos, foram protocolos que ainda não atingiram uma eficácia mais contundente, né, nessas. A China, não sendo uma democracia, ele diz que ela está em vantagem quanto à implementação de políticas efetivas em favor do meio ambiente. Então, a China ela poderia, da mesma forma, neutralizar rapidamente os efeitos nocivos desse processo. É uma questão que ele coloca. Ela descontinuou gradualmente o uso de chumbo na gasolina muito mais rapidamente do que o Ocidente. E é mais provável que, enquanto o padrão de vida nas democracias ocidentais se mantiver tão alto quanto está, a China, por orgulho nacional, irá almejar o mesmo nível. Então, isso é corroborado por fatos como o subsídio pesado dado atualmente pelo governo chinês à gasolina, acarretando preços mais baixos do que os preços de mercado para os proprietários de automóveis. Então, ele faz essa comparação, né, entre a China e o Ocidente, entre os regimes autoritários, né? Então, os regimes autoritários, eles estão em desvantagens, né, em relação
por exemplo, as pesquisas científicas são frequentemente suprimidos devido a razões ideológicas, né? Então, a razão para que se acredite que a natureza autoritária do governo chinês tem impedido que ações precoces fossem tomadas, por exemplo, no tocante à gripe aviária. Então, se os fatos climáticos e ambientais relevantes já são amplamente conhecidos, uma desvantagem epistêmica geral do autoritarismo pode não ser crucial no que diz respeito a essa questão. Então, nós não estamos argumentando, ele coloca essa questão das variáveis, considerando todas as variáveis do regime autoritário da China. Ele está em uma posição melhor do que as democracias ocidentais para que as políticas eficazes em prol do meio ambiente sejam conduzidas. Então, finalizando, então, o questionamento que ele faz é que se não seria melhor se alguma outra forma de autoritarismo substituísse a democracia liberal contemporânea. Então, nós assumimos que é melhor manter a democracia, questionando como ela poderia superar as mega ameaças que a humanidade enfrenta atualmente. Ele sugere que a democracia liberal provavelmente terá que se tornar menos liberal, em resposta à possibilidade de haver terroristas com armas de destruição em massa, por exemplo, implementar políticas sustentáveis redutoras de bem-estar, pois os seus resultados estão no futuro remoto. Então, a solução que propõe provisoriamente não é o abandono da democracia, mas o melhoramento da moralidade dos seus eleitores. Então, passaria pela essa questão da consciência, em primeiro lugar, da conscientização, acredito, né, no meu ponto de vista, teria que começar pela conscientização nas democracias, para que se alcance uma representatividade e essas políticas possam ser implementadas. Não sei se falei demais, mas... Seria isso, professor. Maria? Oi? Bom, a gente pode abrir o debate aí, eu acho que... não sei, não é uma questão simples. Assim, eu acho... Se a gente aceita as premissas e a descrição, eu acho que é razoável em vários aspectos. O que fazer, né? Assim, o ponto forte, eu acho que é a proposta do livro, não é simplesmente uma conscientização no sentido tradicional. Acho que o livro caminha nessa ideia de algum tipo de uso de tecnologias para mudar, vamos dizer assim, o aparato moral humano, para que ele consiga perceber melhor os problemas, para que a gente tenha uma resposta mais eficiente. Porque, assim, é como se ele estivesse dizendo que as democracias vão perder no caminho que está indo, porque regimes como a China têm mais vantagem para enfrentar os desafios que a gente tem hoje do que as democracias, porque não precisa negociar tanto e não precisa ficar tão dependente da motivação moral espontânea das pessoas, vamos dizer assim. Bom, é um grupo também, eu não sei se tem outras pessoas aí que querem comentar, assim, eu acho que é um tema interessante. Assim, eu acho que a única coisa que eu fico pensando é que a gente não avança, acho que, claro que tem essa questão do melhoramento moral, mas assim, é estranho que a gente não consegue melhorar nem em coisas pequenas, né? Sim, né, é exatamente a questão que eu coloquei, né, no meu ponto de vista sobre a conscientização é justamente em relação à questão da democracia, né? Entendi que o autor está colocando de uma forma que teria que se repensar mais, né, de uma forma mais
mais firme os pontos da democracia para que tenha uma efetividade, né, na questão do financiamento, como ele coloca, né, da diminuição da pobreza. Tudo isso tem que ser pautado, né? Tem que ser pautado de uma forma mais eficaz para que tenha resultados mais em menos tempo, né? Eu acho que o ponto, eu não sei assim, acho que as pessoas vão entender, mas eu acho que o ponto dele é que uma das razões pelas quais essas coisas não têm avançado tem a ver com algumas limitações do nosso aparato, a nossa simpatia seletiva, a nossa preocupação, assim, o que ele está tentando atacar, algumas pressuposições da maneira como a gente raciocina moralmente de maneira tradicional, vamos dizer assim, e que se elas não forem atacadas, a gente não conseguiria avançar nessas pautas, né? Sim, exatamente. Josinaldo, assim, eu acho que assim, seria das pessoas, assim, isso incluiria também, claro, que poderia ter impacto na maneira como as pessoas votam também, tá? Assim, eu acho que de uma maneira ou de outra, isso, claro, poderia passar por isso, mas eu acho que a ideia do autor é que existem certas limitações da nossa maneira de raciocinar moralmente e que se elas fossem melhoradas, vamos dizer assim, a gente poderia sim ter posturas que fossem mais razoáveis, inclusive na hora de votar, mas não apenas nisso. Acho que em vários setores, assim, eu acho que ele está preocupado aqui na questão do meio ambiente, ou seja, por que o meio ambiente não avança? Porque parece essa história dos comuns, o que é a história dos comuns? No fundo, como não afeta a mim nesse momento, como é muito, assim, eu acho que o problema aí é que a gente tem dificuldade de perceber que certas coisas afetam a gente ou afetam as outras. Sim, até às vezes a gente tem que perceber que afeta a gente e também às vezes tem dificuldade em perceber que afeta os outros e que os outros também deveriam importar para a gente. Assim, eu acho que o problema é esse, a gente raciocina só no curto prazo e a gente acredita que as soluções vão vir também. Mesmo as pessoas que acreditam que o meio ambiente é um problema, elas acabam não fazendo nada às vezes, porque elas acham, mas a gente vai inventar uma tecnologia que vai resolver o problema. Assim, enquanto a Maria falava, assim, claro que é um pouco nada a ver o que eu vou falar, mas assim, o Hegel, lá na filosofia do direito dele, ele fala, assim, que tem certas, assim, que é um pouco da espécie humana, né? A gente sempre joga a solução para fora, né? A gente sempre, assim, agora eu pensei, assim, não no, assim, na época do Hegel era a questão das navegações, dos outros continentes, a gente sempre tenta resolver os problemas que a gente tem na sociedade jogando para um outro nível de exploração, né? Então agora tem toda essa corrida entre o Elon Musk, a China, para o espaço, etc. Então a gente tem esperança, talvez, que a gente vai achar um outro planeta para viver, eu não sei. Assim, eu acho que, em alguma medida, essa corrida espacial ela tem esse efeito de anestésico, assim, as pessoas, a gente vai descobrir um outro planeta, vai viver no outro planeta, se esse não dá certo, enquanto que a gente deveria enfrentar o problema de resolver o nosso planeta, em vez de querer achar um outro para viver. A gente deveria pensar como viver melhor nesse planeta que a gente está vivendo agora. Ou seja, como, assim, algumas coisas que você falou, por exemplo, de a gente jogar para depois. Vamos pensar assim, um caso específico, tem uma empresa de refrigerante muito famosa, não vou citar o nome para não criar problema aqui, entendeu? Que é uma, assim, vocês pesquisarem na internet, existe uma empresa de refrigerante que é a maior poluidora do mundo, tá? De plástico. Assim, ela fica jogando assim a responsabilidade pela essa quantidade de plástico que ela produz sempre para o futuro. Ela sempre vai reduzir a quantidade de plástico no futuro. Ela coloca metas que ela nunca cumpre, tá? Existem documentários, vocês podem pesquisar na internet sobre isso. Então, eu acho que é bem um exemplo muito claro do que esse autor está falando, esses autores estão falando, de que a gente sempre acha que mais para frente a gente resolve, mas no fundo não resolve, o problema está ficando, né? Mas assim, eu acho que a gente também, não sei se tem pessoas aí que querem comentar outros pontos de vista, se alguém, assim, talvez
prontos, argumentos pró, contra, algumas saídas aí, não sei. Não é simples também, né? Eu acho que ele é provocativo, né? Quando coloca o exemplo da China, né? Será que um regime autoritário conseguiria resolver esse problema? Na prática, não é, né? Ou seja, a China também não tem políticas ambientais que sirvam de exemplo. Eu acho que você tem uma dificuldade que é própria das democracias, que é a questão do convencimento, né? Da busca e estabelecer políticas ambientais, nesse caso coletivas. E tem um segundo ponto, né? A ONU havia proposto já em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós estamos muito longe de cumprir as metas e vai se encerrar daqui a 8 anos, né? Então, a cada 15 anos se coloca em redução de CO2, né? Erradicação da extrema pobreza, né? Fome. E a gente está num bom caminho que essas propostas foram assinadas pelos países, né? Mas a gente não consegue observar isso. Eu acho que tem uma provocação interessante, né, Tejão? Esse futuro que é perto, né? Ou seja, a gente sente as mudanças climáticas, mas a gente não visualiza como uma necessidade real e necessária de mudança, né? De hábitos. A Maria falou, eu acho que era o site que você estava citando, eu já fiz esse teste também, né? Sobre quantos, o nosso estilo de vida, quantos planetas a gente consome. Acho que é a pegada ecológica, né? É bem bacana fazer, né? Porque daí, conforme o estilo de vida que a gente tem, é o tanto de recursos naturais, né? Se isso fosse feito por todas as pessoas do planeta, talvez precisaríamos de mais de um planeta, né? Eu acho que é bem bacana. E também uma outra questão que o autor coloca é a questão de você, sobre isso que o professor falou, da moral, do que move as pessoas, né? Ele coloca também sobre o pagamento por serviços ambientais, né? Sobre a importância também de se implementar, talvez, o pagamento, porque quando as pessoas elas sentem no bolso, talvez elas mudassem o seu comportamento ou, né, se colocando de alguma forma uma Eu posição. acho, eu acho que assim, Maria, você colocou uma ideia, assim, eu pensei também na medida que você apresentava, aí do modelo, por exemplo, alemão, né, de garrafas plásticas. Né? Então, na Alemanha tem que pagar assim, antigamente no Brasil tinha a história de pagar o casco, né? A gente chamava assim, e você comprava um refrigerante e você pagava o recipiente e você devolvia, recebia de volta. Isso é muito comum no Brasil também, quando você tem uma, assim, eu me lembro que eu era mais novo, ia numa festa dessas de igreja, ou coisa assim, tinha muito isso, né? E você pegava um refrigerante, você pagava, depois você devolvia e pegava de volta, né, o dinheiro. Então, ou seja, esse modelo ele funciona um pouco bem, eu acho, assim, de, que as pessoas recebessem, fossem cobradas por antecipação, porque assim, delas não jogariam esses recipientes na natureza, a gente teria provavelmente um número de plástico jogado no meio ambiente muito menor com um tipo de estratégia como essa. Mas uma outra questão, assim, que eu acho que esse tema, como esses 3 capítulos levantam, assim, como é que a gente vai avançar nesse negócio num cenário em que esse negacionismo científico está crescendo tanto, né? E uma das consequências do negacionismo científico é exatamente negar o aquecimento global, negar as mudanças climáticas. Como é que se avança nessas pautas aí, seja para melhorar essas políticas, seja até para talvez aumentar a força dessa ideia de algum tipo de melhoramento moral? Como é que se avança nessas pautas num cenário desse? Assim, é complexo, assim, e, e porque assim, eu acho que você tem uma razão, né? Assim, parece que todos os caminhos vão no sentido de que a democracia vai ter que ser um pouco menos democrática em alguns momentos para poder enfrentar esse problema. Assim, algumas medidas duras vão ter que ser tomadas mesmo em países democráticos, ou a gente não vai avançar nada, né?
Bom, aí, mais questões. Assim, eu acho que também essas são questões que deixam a gente meio sem saber o que fazer. Essa questão que o Josivaldo, né, colocou, Josinaldo, desculpa, do melhoramento moral dos eleitores, então ela talvez envolveria isso, nessa questão de políticas, como a gente falou agora, sobre essa questão dos impostos, e além da conscientização, mas assim, a questão de uma representatividade maior, talvez, de grupos, né? Porque na Europa, na Alemanha, já existe políticas assim mais efetivas lá, que eu acompanho, né, que envolve a população e precisa da cooperação, né? Porque se existem políticos sérios que começam que têm essa proposta de implementar políticas, né, a população ela vai colaborando também. Então, essa questão de ter um quadro muito ruim, ela também ela pode se modificar, né? Basta que haja atitudes, que se tomem atitudes, né? Então, é um caminho né, que existe essas duas vias, né? Que os dois lados, um reflete no outro, penso eu, assim, que a política, ela vem das pessoas, né? Então... Assim, o Josivaldo colocou ali, assim, acho que é o argumento dele, né, Josivaldo, do livro desses autores, né, exatamente essa ideia de que a gente precisaria avançar em aprimoramentos morais, seja por meios da neurociência, genética, sei lá, assim, ele apenas colocando, assim, acho que eles não entram tanto nos detalhes, né, como diz, é um tema relativamente novo aí, né, então, ou seja, mas a ideia da gente tentar, assim, melhorar de alguma maneira as pessoas, mesmo das democracias, para que essas políticas que são necessárias pudessem ser implementadas. E daí, assim, eu acho que o ponto, assim, parece o ponto de fundo é o seguinte: se as pessoas fossem moralmente um pouquinho melhores, o Estado não precisaria obrigar as pessoas a fazerem aquelas coisas que elas deveriam fazer por motivação moral própria. Eu acho que o caminho é um pouco nessa direção, acho, né? Se as pessoas fizessem porque querem certas coisas, a gente não precisaria. Mas como funciona no direito, na verdade. Quando você tem leis que as pessoas respeitam sem serem coagidas, é muito fácil, né? Ou seja, existem leis que a gente respeita e não questiona, etc. Agora, quando você tem algum tipo de lei ou política que às vezes tem algum tipo de falta de adesão, vamos dizer assim, das pessoas, isso exige, às vezes, um exercício até mais ostensivo da polícia ou da sociedade tentando fazer que essas pessoas cumpram certas regras que a gente entende que são aceitáveis, mas que algumas pessoas insistem em não cumprir. Então, mais ou menos, eu acho algo nessa direção. Se a gente fosse pessoas melhores, claro que assim, eu acho que, independente do aprimoramento moral, talvez a gente pudesse pensar também em algumas atitudes para melhorar as pessoas de maneiras tradicionais também, de algum modo, não sei como, assim, mas porque eu não sei, que eu acho que um problema também, que eu acho que fala em algum momento no livro, essa questão que a gente vive em sociedades mais plurais, né? Em sociedades mais plurais a gente tem uma falta de identidade maior, a gente tem a gente não tem essa proximidade, sei lá, assim, eu sou catarinense, eu morei em cidades pequenas até ir para a universidade, então, ou seja, em cidades menores você tem vínculos maiores com as pessoas no entorno, vamos dizer assim. Quando você mora em cidades maiores, sei lá, como Londrina, Rio de Janeiro, São Paulo, o vínculo que você tem com a comunidade é diferente, né? Você não tem um vínculo tão próximo. Então, ou seja, eu acho que se perde um pouco isso, e não sei como se resgata isso em sociedades maiores.
Mas esse justamente é o ponto que ele coloca sobre a tragédia dos comuns, né? Porque em cidades menores, talvez se reconheça mais as atitudes pelas pessoas, todo mundo se conhece. Então, ele é justamente o que o autor coloca, que as atitudes das pessoas, quando elas são identificáveis, né, elas podem ser controladas pelo grupo, vamos dizer assim. E a cooperação ela vai ocorrer de uma forma espontânea, porque as pessoas têm um certo grau de confiança naquilo que está sendo feito. E no problema ambiental, se sabe que as atitudes individuais, elas têm um efeito para o grupo. Então, mesmo que nas grandes populações, as atitudes individuais, elas causam impacto. Só que as pessoas, elas têm uma ideia individual de que não vai ter impacto. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela imagem assim, de um monte de garrafa dentro do oceano, a gente tem a noção do impacto do que a gente faz no dia a dia, né? Então, foi nesse sentido que eu entendi que o autor traz a tragédia dos comuns, né? Porque as ações individuais, elas vão ter um impacto. Sim, elas têm impacto, mas elas não são percebíveis. Acho que o ponto do autor nessa parte, que eu acho que é uma premissa da discussão dele, é que é muito difícil para os indivíduos perceberem as consequências das suas ações individualmente, porque é muito tênue, é muito difusa essa relação que existe. Como diz, quando você faz esse negócio do app ali que vocês fizeram, que a gente pega o aplicativo, a gente coloca nossos dados sobre o nosso consumo, a gente consegue ter uma ideia, talvez, melhor daquilo que a gente causa na natureza, vamos dizer assim. Mas, em geral, a maior parte das pessoas no mundo não tem a ideia de que o ato que ela está fazendo aqui agora, de consumir uma garrafa PET, de pegar um monte de sacola plástica no mercado, que, por exemplo, no Brasil a gente pode dizer que a gente regrediu, né? Assim, tempos atrás a gente tinha essa ideia de que não era obrigatório necessariamente ter sacola plástica, mas daí o nosso judiciário obrigou que agora todos os mercados, assim, isso na verdade já faz algum tempo, faz uns 4 ou 5 anos, que alguém do judiciário obrigou que todos os mercados têm que dar sacolas práticas às pessoas. Então, a gente estava tendo aquele movimento, que, por exemplo, acho que na Alemanha já tem mais, por exemplo, das pessoas usarem aquelas sacolas que elas compram. Então, elas compram uma sacola reutilizável e elas enchem aquela sacola, levam suas compras para casa, depois levam a mesma sacola na próxima compra. Então, a gente tinha aquele movimento. Só aí a quantidade de plástico que a gente reduzia no meio ambiente já era muito grande. Outra coisa, essa questão, assim, por exemplo, a empresa, não vou falar o nome da empresa de novo, mas a empresa de refrigerante em questão, ela tem aumentado, um pouco, mas aumentado garrafas PET reutilizáveis, né? Então, existem empresas de refrigerante, de bebidas que estão usando garrafas PET reutilizáveis. Então, mesmo, sei lá, às vezes eu vou almoçar em algum lugar, você encontra até aquelas garrafas de vidro, né? Para você beber refrigerante, para você, seja em litro, seja em garrafa de 290 ml. Então, uma ideia seria você beber dessas garrafas, porque elas não vão para a natureza, elas vão ser lavadas e vão ser reutilizadas. Então, são práticas assim que, assim, eu acho que pode ter um aprimoramento moral, mas a gente também poderia ter uma ênfase novamente em tentar avançar de novo em coisas que a gente já regrediu. Mas acho que o problema da práticas comuns é bem essa, que a gente não consegue perceber o nexo causal entre essa pequena atitude e o efeito do meio ambiente. Então, esse efeito dessas ilhas de plástico que você falou, que isso causa problemas em vários sentidos. A gente inclusive, está consumindo plástico, porque assim, os plásticos estão sendo engolidos pelos animais, a gente come os animais e a gente está comendo indiretamente essas substâncias até tóxicas que tem porque o plástico ele é resíduo de petróleo. O plástico, na verdade, foi uma saída que a indústria petroleira achou para o resíduo do petróleo. Né? Ou seja, porque se você procurar na história, 100 anos atrás não tinha plástico, praticamente. Então, plástico é uma saída da indústria petroleira, né? E uma outra coisa, assim, que também em relação a essa questão dos plásticos,
É um mito também, vocês podem procurar, tem vídeos, documentários no YouTube sobre isso, essa questão que, na verdade, assim, até dizem que foi os alemães inventaram essa história daquele ciclo, né? Você tem as garrafas plásticas que tem aquele ciclo verde completo, mas isso é mentira, tá, pessoal? A quantidade de plástico que é reciclada no mundo não chega a 1%, tá? 1%. 1% do plástico não consegue cumprir esse ciclo. Então, ou seja, inclusive, boa parte dos plásticos, mesmo que a gente recicla, no lixo, ele está sendo queimado novamente como combustível. Então, nesses documentários que eu vi, existem empresas, acho na Noruega, que elas têm até um sistema que reduz a emissão de gases desse material, mas como eles não sabem o que fazer, chegam containers e containers de plástico para ser queimado, para ser usado como produção de energia. Então, ou seja, o problema do plástico ele é muito mais grave do que é contado para a gente. Aí entraria as políticas, né? O papel das políticas aí para... A Alessandra levantou a mão. Oi, gente, vou falar com vocês. Não, só para contribuir aí com a fala, né, da Maria, do professor Charles, né, em relação à questão aí do meio ambiente, do capítulo do livro. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Ah, tá. Então, essa questão toda, né, do descarte de resíduos caseiro nosso, hospitalar, seja o que for, né, eu também penso que a gente tem que ver a questão de como as coisas são descartadas. Hoje a gente tem uma política que não é muito voltada para a questão da reciclagem. A gente tem empresas que trabalham com reciclagem, mas são empresas independentes, né? São grupos de catadores de lixo que montaram empresas de reciclagem para poder contribuir, né? Ajudar a população que vive ali em torno do lixão e coisa e tal. E a questão também da nossa conscientização na questão do descarte de resíduo, né? Em casa e tudo mais. Eu, por exemplo, na minha casa, vou usar um exemplo bem simples. O vidro eu separo, porque eu já vi profissionais, né, das empresas que fazem a coleta de resíduos se furarem, a questão né, de como é descartado, porque isso, o óleo que a gente descarta na pia, porque isso cai no ambiente, aí a gente volta na política de meio ambiente, né, que a Maria e o professor Charles falaram também na questão dessa política. Então, eu sinto falta, né, aproveitando até o gancho do capítulo do livro, eu sinto falta, e no que foi falado, de ter uma política não só ambiental como um todo, né, porque aí a gente tem a consequência desses plásticos, né, como o professor Charles falou, no oceano, onde a gente depois vai consumir, né, tem esse retorno desse animal para a gente, que é consumido na mesa, né, na questão até da hidroponia, a gente também tem um pouco aí da questão do meio ambiente, né, porque você contamina, né, a questão dos afluentes e coisa e tal. Então, é tudo um ciclo só. Se você não tem uma política eficiente em relação não só ao meio ambiente como um todo, mas também incentivo nessa questão da reciclagem, eu sinto muita falta disso, entendeu? E a questão moral das pessoas também, de pensar no próximo, naquele que faz a coleta, naquele que vai ter um destino para aquilo, as pessoas terem consciência disso, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa descartada de forma errônea, e até mesmo alguns lixos hospitalares, né? Eu estou trabalhando na unidade, mas a gente vê muito, até nesses lixões, lixos hospitalares, que eram para ser descartados de forma correta, porque eles têm que ser incinerados, e são descartados em lixões, porque são de forma clandestina. A gente teve até caso aí, tem alguns meses atrás, de uma clínica, agora eu não vou me recordar onde, que ela foi desativada e entraram lá e tinha um montão de resíduo radioativo, né? Era de tomógrafo e tudo mais, não chegou a ser o caso do Césio, né? Aquele caso do Césio que teve lá atrás, né? Que contaminou quase que uma cidade inteira. Mas você vê, não tem essa conscientização, não tem essa moralidade de pensar no próximo, do quanto que aquilo vai impactar no ambiente, né? A gente também não conta com uma política boa para isso. Então, é todo um conjunto, né? Só mais para contribuir, porque eu pensei justamente nessa questão, né, que a Maria e o professor Charles trouxeram, e a questão do livro,
tá? Só contribuição. Bom, um outro exemplo, assim, que eu lembrei agora enquanto a Alessandra falava, que até um tempo atrás, assim, eu cheguei a participar, existe em Londrina aqui, acho que em outras cidades também existem, alguns grupos de passeio pela cidade, assim, né? Tem pessoas da cidade que organizam para explicar algumas coisas da cidade. E daí, num desses passeios aí, a pessoa fez esse convite, a gente começou lá na frente do John Grotz, aquele bar lá durante o dia. Então, assim, ele começou, por que ele começou lá? Para mostrar que as pessoas saem do bar, chamado John Grotz em Londrina, para fumar na rua e jogam os restos de cigarro na frente do bar, ali perto do bueiro. E daí ele mostrava como aquelas chepas de cigarro que saíam dali iam parar numa nascente de um rio ali que tinha num parque em Londrina logo abaixo. Então, ou seja, a gente não percebe, mas os simples atos de jogar um resíduo de cigarro, a gente está poluindo o rio com, assim, e como são várias pessoas que frequentam esses bares aqui em Londrina, então, assim, a quantidade de xepa de cigarro que tinha ali era absurda ali em cima. Imagine quanta durante o tempo ia pelo bueiro até a nascente do rio ali do. Então, que Londrina conserva em algumas partes do centro da cidade, algumas partes arborizadas, para exatamente manter essas nascentes, né? E essas nascentes estão sendo poluídas pelos cigarros que as pessoas fumam no centro, porque os bueiros são conectados é tudo uma rede, né? Então, aquilo que é jogado aqui vai ser levado até lá no rio, né? Então, a mesma coisa o mar. Não é que a gente está jogando água, jogando plástico dentro do mar. Não. A gente está jogando plástico na rua, no rio, em qualquer lugar que a gente joga, o mar é o caminho final, né? Então, quando dá uma chuva, uma enxurrada, essa enxurrada vai levar tudo. Então, ou seja, aqui são exemplos de práticas, assim, que eu acho que o que o autor quer trazer é que a gente tem que, de alguma maneira, seja por meios de aprimoramento, seja por meios convencionais, a gente precisa ampliar a nosso raciocínio moral para perceber essas coisas, entendeu? A gente tem que ser mais capaz de perceber que as nossas ações têm consequências e que essas consequências afetam a vida das pessoas e afetam a nossa vida. E assim, complementando o que a Alessandra falou, né, professor? Existe, e o que o professor está falando, se existe essa vontade das pessoas em fazer as coisas de uma forma mais responsável, né, ambientalmente, mas em contrapartida existe a necessidade de que haja políticas, né, de logística reversa, a questão da obsolescência programada que eu falei, né, que é uma coisa também que não se tem um controle sobre isso. Então, tem que ter as políticas para efetivar tudo isso, né? E é esse o ponto que o autor coloca, da gente se levantar também a questão da própria democracia, do sistema democrático, da forma como ele se consolida hoje, né? Para que haja essa efetividade nessas políticas. Porque isso reflete na saúde das pessoas, como a Alessandra comentou ali, isso tem um grande impacto. Bom, mais questões, pessoal? Assim, uma coisa que não foi falada, assim, que está no texto ali, tem aquela questão do Fukuyama, né? Maria, não foi comentado, essa história do fim da história, né? Foi um livro que ficou muito famoso na época, mas agora não tem mais, acho que, gerado. Eu, particularmente, acho que a tese do livro é falsa hoje, assim, em certo sentido, porque só porque a única forma de governo seria a liberal democrática, não quer dizer que a história acabaria, né? Acho que a história, não temos que ter mais de um regime político para ter história. Continua tendo história mesmo que houvesse um único regime. Mas a ideia dele é que, com o colapso da União Soviética e outras coisas,
haveria uma tendência à democracia liberal se expandir e a história poderia chegar ao fim. Bom, então, isso tinha também o livro. Bom, mais questões aí, não sei. Não sei se o Murilo tem algum comentário, não sei. Alberto. Oi, Charles, bom dia também a Maria, todas as outras pessoas que estão aqui na sala. Assim, eu estou ouvindo atentamente o debate, esse tema do meio ambiente, das mudanças climáticas, da poluição, não é exatamente um tema de pesquisa, assim, meu, mas acho que estou tomando ele como um caso, né, para refletir sobre o ponto, assim, central do texto. Acho que o Charles já destacou isso, mas só para tentar trazer algum tipo de contribuição também, é como que a gente consegue, talvez, a partir desse texto, né, que chega a ser um texto seminal, né? Esse texto que a gente está lendo não é o primeiro texto sobre esse assunto, mas é um texto que compilou um bocado de contribuições que esses dois autores estavam produzindo ao longo, né, de um certo tempo. Mas como que a partir desse texto, outras tantas coisas vêm sendo produzidas sobre o tema, inclusive respostas críticas, como, enfim, de autores que vêm contestando essa possibilidade mesma de melhoramento moral via tecnologia, mas como pensar sobre a psicologia humana de um ponto de vista evolutivo, relacionando essa psicologia que evolui com o tempo com não só fatores internos, mas fatores externos, né? Acho que muitos elementos foram listados aqui nesse debate, como, por exemplo, o tamanho das sociedades, né? Sociedades muito grandes. O Charles, né, contou em primeira pessoa, né, da experiência dele em cidades menores, e como é que os vínculos de confiança em sociedades maiores, eles são prejudicados. Em sociedades menores também, a gente perde um pouco, e aí talvez o Charles, não chega a ser uma pergunta, Charles, por favor, mas eu já tive um pouco de experiência em sociedades menores, não como morador, mas como visitante, assim, e eu notava como que a privacidade, ela se perde um pouco, né? Então, a participação entre os da comunidade é tão intensa e tão próxima que a diferença do meu e do outro, não que ela se desfaça completamente, mas ela perde um pouco essa radicalidade que supostamente a gente tem em sociedades maiores. Eu moro atualmente numa cidade média, 300 mil habitantes, mais ou menos, moro num prédio. Isso também parece que não faz diferença, mas eu acho que faz. Eu moro num prédio, eu não moro numa casa, nem numa vila, enfim. E eu desconheço boa parte dos meus vizinhos. E essa falta de conhecimento garante a privacidade minha e deles, mas compromete a solidariedade, né, a coisas que podem estar acontecendo, ou, enfim, coisas que demandariam uma atitude minha que eu sequer sei, e se eu tomasse conhecimento, provavelmente eu não interferiria pelos motivos que eu falei anteriormente. Então, como é que a gente consegue coadunar, né, uma compreensão sobre esse processo evolutivo, que eu acho que é meio que uma premissa compartilhada entre nós, né, que moralidade faz parte de um aparato biológico e, portanto, evolui com o tempo, e o que está externo, né, em termos de constituição da sociedade. E também, um outro ponto que eu queria também destacar é que algumas vezes a gente se encaminha ou focaliza tanto um caminho, vamos dizer assim, uma via, que esquece que existem outras ruas desse mesmo caminho, né?
Então, como é que a gente poderia investir tanto no aperfeiçoamento, vamos supor, da psicologia moral, quanto também em... Então, isso produziria uma consciência, né? A Maria falou algumas vezes que é... Não sei se eu entendi completamente bem, e se eu vou resumir bem, tá, Maria? Mas o que eu entendi foi que, embora as pessoas vejam, por exemplo, essas ilhas de plástico, elas não se sensibilizam com o problema. E aí o Charles complementou dizendo que elas, talvez por uma limitação, sei lá, mental mesmo, elas não consigam se ver como responsáveis por aquilo. Então, acho que quando isso acontece, mas existem pessoas que são conscientes de que há responsabilidade, acho que a legislação tem que operar para coibir certas atitudes, né? Essa coisa da guimba, a gente chama aqui de guimba de cigarro. Punições sobre isso acho que já foram tentadas. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, criou-se uma lei sobre isso, mas a lei não pegou, porque você não tem estrutura do executivo, do poder executivo, guarda municipal, enfim, para poder fiscalizar isso o tempo todo. E aí tinha a pessoa era obrigada, se eu não estou muito enganado, a fornecer o CPF dela para que a multa fosse aplicada. Então, medidas legislativas, elas não são suficientes, assim como também intervenções, vamos dizer assim, na moralidade seriam. Então, eu tenho tentado pensar em como juntar essas duas vias para criar uma estrutura regulatória não suficiente, nem mínima, mas, enfim, importante, significativa, para que alguns desses cenários de fim de mundo, né, de extinção, ou de, enfim, de pontos de não retorno não ocorram. Mas é só esse comentário, né? Eu falei no início que eu não ia acrescentar muita coisa, mas tentando aqui, de alguma forma, comentar o que vocês mesmos falaram, para participar mesmo aqui da discussão. Bom, Murilo, acho que concordo. Assim, em relação a essa questão da privacidade, de fato, cidades menores têm menos privacidade, tá? Eu hoje moro num condomínio fechado, então não é igual uma cidade pequena, mas é um pouco diferente de um prédio. Sim. Vamos dizer assim, também tem um pouquinho menos de privacidade que um prédio, eu acho, porque você tem casas, todas elas na mesma rua, dentro do condomínio. Assim, e isso, claro, pode ser um problema moral no outro sentido dessas cidades do interior. E tem, assim, eu acho que você traz aí o ponto assim, tem vantagens e desvantagens, né, das cidades. Perfeito. Porque assim, eu acho que tem a questão da moral universalista, né? Porque assim, eu acho que talvez o ponto das cidades é que nem sempre é uma moral universalista, às vezes é uma moral mais local, né? Não, perfeito. Mas também, Desculpa, Maria. assim, você traz um ponto importante que o autor coloca, né, sobre a questão de se repensar a liberdade individual, né, porque as questões ambientais, elas têm essa questão da pessoa envolve isso, né, de repensar as atitudes individuais, né, que vão ter um reflexo na coletividade. E aí, nas sociedades democráticas, isso até hoje é o que está bem se falando muito, né, na questão da liberdade de expressão e tudo isso, né? Então, quando envolve a pessoa ter que fazer uma restrição à sua liberdade individual, né, em prol do coletivo, aí é uma dificuldade que eu acho que o autor coloca nas democracias, né, principalmente, assim, pelo que eu entendi. Então, isso tem que ser repensado, que além das questões morais, a liberdade individual, ela quando envolve isso, né, dessa restrição, as pessoas têm essa dificuldade, né? Acho que o problema, assim, vamos pensar a partir da maneira como ele coloca a questão, assim, as sociedades democráticas, liberais, elas têm que, assim, primeiro acho que tem que reforçar o consenso, acho que tem que reforçar esse consenso sobre essas prioridades, assim, por isso que eu acho que
a gente tem que lidar o mais rápido possível com esses discursos mais negacionistas, essas coisas, porque assim, porque o discurso negacionista ele vai deslegitimar essas pautas, né? Assim, vai dizer que, então, pelo menos a gente tem que acreditar que tem um efeito das nossas ações para o meio ambiente. E se a gente achar que não faz diferença também, a gente não tem pauta mais, é assim, então a gente vai enfrentar outras coisas, isso não é mais um problema. Mas supondo que ele está construindo de maneira correta a situação, que a questão do meio ambiente é essa questão urgente, então partindo dessas premissas que não negam esse fato, então a gente tem que fortalecer o consenso, ou seja, todas as pessoas não vão fazer isso? Não. Então, talvez as pessoas que estejam mais envolvidas com a causa tenham que aparecer mais, infelizmente vai ter que ser isso. Isso ser levado aos órgãos públicos, e daí sim vai ter que, mesmo que não entre, assim como diz, acho que o Murilo coloca isso, existe, como diz, eu até coloquei na minha questão lá no começo da tua fala, ali, deixei no chat, assim, existem pessoas que vão discordar sobre essa questão da saída do aprimoramento moral, por outros meios, mas então que a gente pelo menos haja através de meios mais tradicionais ou de alguma maneira para fortalecer esse acordo, para fortalecer isso e usar práticas um pouco menos democráticas de impor, sei lá, no sentido de, assim, pelo menos criar ônus para aquele que for poluente. Ou seja, a Alexandra colocou um negócio assim, que é um pouco, eu posso complementar, assim, essa questão da maneira como a gente armazena o nosso lixo, a gente descarta ele, né? Então, seja, essa questão de ser apenas 1% do plástico que está sendo reutilizado, em parte, é exatamente por isso. Porque, por exemplo, na Noruega, nessa empresa que faz essa incineração para transformar em combustível, novamente, ela tem que fazer isso porque quando o lixo plástico chega nesses locais para fazer a reciclagem, ele passa por um tipo de uma leitura laser, e se houver poluentes nesse plástico, ou seja, o que acontece? As pessoas não reciclam o plástico sozinho, elas botam o plástico junto com outros materiais, e quando há essa mistura do plástico com outros materiais, esse plástico não pode ser reciclado, ele é obrigado a ser mandado para incinerar, porque ele não vai poder passar por ele, ou seja, o custo de limpar ele seria muito alto. Então, também esse é um dos problemas da história do plástico. É mais barato para a empresa que usa plástico nos seus produtos comprar plástico novo do que reciclado. O plástico reciclado ele é muito caro ainda em comparação com o plástico novo. Então, a gente tem ou seja, uma estratégia seria tornar proibitivo, sei lá, criar um imposto sobre o plástico novo e isentar o plástico reciclado, por exemplo. Sei lá, seria uma estratégia para tentar incentivar as pessoas, assim, eu acho, para jogar essa ideia da tragédia dos comuns aí, se a gente não tem a motivação de perceber o ônus, a gente tem que produzir, talvez. Assim, uma estratégia seria produzir o ônus, de alguma maneira, para que a pessoa, assim, para o ser humano, o caminho correto, vamos dizer assim. Não sei, eu acho que a gente talvez tenha inflacionado em sociedades liberais, tem inflacionado, aí você, enfático, redundante enfático, inflacionado demasiadamente o papel da liberdade e talvez até compreendido mal o que é a liberdade individual. E em situações como a que a gente vive, não só aqui no Brasil, mas também no Brasil, em que o conceito de liberdade ele é utilizado de um modo distorcido, qualquer prática que se apresente como um constrangimento de alguma liberdade é rapidamente rotulada de autoritária e rechaçada, né? Só que, assim, acho que talvez o campo da cidadania represente melhor os limites da liberdade ou a ambivalência da liberdade, né? A liberdade como um campo, vamos dizer assim, em que a ação não só é livre, mas também responsável. Então, a noção de direito e de dever, que eu acho que as noções, né, de direito e de dever que constituem a cidadania, elas devem ser melhor compreendidas, porque
essa coisa, né? E parece que há essa tendência, não, eu não abriria mão da minha liberdade ou do meu bem-estar, nem que isso custasse até monetariamente pouco, né? $50 ou algo assim. E talvez a questão não seja pedir ao indivíduo para ele abrir mão, mas fazê-lo abrir mão, e isso não é autoritário, né? Eu acho que em sociedades reguladas pelo direito, há várias coisas que talvez individualmente nós não abriríamos mão e que a gente abre mão porque senão vai ser preso, senão vai ser taxado, senão vai ser multado, enfim. E aí vem uma coisa um pouco particular, talvez, eu não vejo exatamente grandes problemas nisso. Claro que isso tem que ser um acordo, né? E aí a produção de um consenso, que é talvez um desafio, né? Mas o que a gente pode consensualmente estabelecer que é uma limitação para todos, né? Então eu não posso, você quer fumar? Você pode fumar, enfim, eu acho que talvez até existam argumentos para sobretaxar o cigarro, argumentos do campo da saúde pública, né? Enfim, mas eu não vou entrar para não fugir do assunto. Mas penalizar de alguma forma. Mas também uma outra forma de lidar com esses desafios é talvez, eu acho que isso que o Charles falou, que é a questão do estímulo, né? Acho que existe um conceito que foi criado, salvo engano, por um pesquisador de Harvard, tá? Não sei. Mas é de nudge, eu acho o nome, NUDGE, que é uma espécie de... Porque eu acho que esse conceito ele foi criado no campo para pensar questões de saúde relativas ao comportamento nutricional das pessoas. Então, a obesidade aumentando em vários países do mundo, gerando uma série de doenças, e isso trazendo um impacto muito grande nos países que têm serviço público de saúde, né, para o serviço público de saúde, ou em sociedades como os Estados Unidos, para as seguradoras, enfim. Então, há um impacto do modo como as pessoas se alimentam, como as pessoas se comportam, e os efeitos para a saúde, né, desse comportamento. Então, em vez de sobretaxar alimentos que tinham excesso de açúcar ou excesso de gordura ou algo assim, de calorias, as pessoas, o que impedia que pessoas pobres tivessem acesso àquele alimento, houve uma espécie de estímulo ao comportamento saudável. Assim, eu não estou fazendo uma apologia a esse conceito, eu estou só comentando sobre esse conceito, porque no Brasil, por exemplo, existe uma empresa uma seguradora que dá cashback para clientes, que eles dão esses relógios que você usa e monitora o seu comportamento, que é uma questão séria para a privacidade, para uma opção de coisa, mas eu estou tentando só pegar o exemplo, tá? Não estou discutindo o exemplo. Mas pessoas que têm um comportamento que supostamente contribuem para a promoção da saúde recebem dinheiro de volta da seguradora. Então, não é pela proibição, mas pelo estímulo. Então, acho que trabalhar nessas duas dimensões, pensar numa forma de trabalhar nessas duas dimensões, talvez seja interessante, né? Como, a partir de proibições ou de penalizações, mas também a partir de estímulos, alterar o comportamento das pessoas, o que pode gerar uma mudança de longo prazo em sociedades e nos ajudar, de alguma forma, a lidar com esses desafios. Então, acho que também pode ser uma reflexão interessante. Questões aqui. O Alberto comentou o nome da pessoa, Carl Sunstein. Não sei se o Alberto quer comentar alguma coisa também. Eu acho que era isso que o Murilo estava colocando. Eu lembrei do autor, o Sunstein, né? Ah, sim, isso. Carl Sunstein e Richard Taylor, eu acho, uma coisa assim. Eu acho que sim. Porque eu falei isso que eu, enfim, tive um orientando que trabalhava com essa questão da obesidade e o quanto isso impactava a sociedade, e ele abordou esse conceito. Então, eu nem conhecia esse conceito até há pouco tempo, e eu não conheço profundamente até agora, mas me veio à mente essa coisa do estímulo, né?
Porque o ser humano trabalha um pouco, acho que compreendendo o ser humano de uma forma mais ou menos simplificada, mas não simplória, a gente está muito nesse registro do que a gente ganha e do que a gente perde, né? Então a penalização é um pouco isso, o que eu vou perder ao fazer tal coisa? E isso me desestimula a fazer tal coisa em alguma medida. E o que eu vou ganhar? Isso me estimula a fazer. Então o ser humano, ele é um ser complexo, mas às vezes simples também em alguma medida, né? Então como levar o ser humano a fazer o certo, né? Como ser bom, né? Tem um livro, né, que tem esse nome, inclusive, né, Como Ser Bom. Agora me fugiu o nome do autor, acho que é John Harris, talvez. Acho que talvez, no outro momento, não sei, não chega a ser uma proposta, tá, Charles? Mas talvez esse livro a gente pudesse ler, porque esse livro é uma crítica, né, ao melhoramento moral. Então, Murilo, o que eu estava analisando é que a gente tem que escolher o texto, acho que o último, a gente vai ter mais um encontro agora, final de novembro, e mais um começo de dezembro, né? Eu acho que a gente não tem texto de dezembro, talvez vocês pudessem sugerir esse texto, não sei se é um texto muito longo. é um livro, mas Mas é um livro. talvez um mas capítulo ou outro, que você pudesse sugerir, colocar, se tivesse PDF, mandar para a gente, porque eu estava vendo, falta 2 capítulos agora para o próximo encontro, né? Isso. Do livro. Assim, esse livro, ele, assim, esses capítulos são mais rápidos de discutir, né? É diferente do caso do Buchanan lá, que a gente levava, às vezes, 3 horas para um capítulo, né? É uma discussão menos densa, né? Assim, acho que a argumentação do Buchanan ela é mais densa, ela é mais, assim, precisa pontuar mais, né, os detalhes. Assim, se você assim, teria que escolher o texto nessa linha que a gente está lendo para o último encontro do grupo aqui, desse semestre ainda. Talvez pudesse ler esse texto, se você quiser escolher um capítulo ou outro e mandar para a gente, não sei. Eu acho que talvez uma forma boa de fazer esse debate seja através de um artigo, porque o John Harris, ele travou um debate com o Pearson e Savulesco. Então, existe até uma sequenciazinha assim, de debate naquela revista Bioethics e também na revista Neuroethics. Então, acho que talvez a melhor forma seria selecionar um artigo do John Harris de crítica aos argumentos do Pearson e Savulesco. Não sei o que vocês acham, mas acho que seria a forma mais prática. Não, poderia ser, se você tiver essas referências, não sei se você tem o texto em PDF, se não, se tiver referência, eu posso tentar procurar também esses textos, se você não tiver. Não, eu tenho aqui eu entrei pelo celular, então se eu tivesse pelo computador, eu poderia mandar para vocês já agora pelo chat, mas eu acho que vocês, enfim, eu posso mandar depois para o Charles e ele encaminha para vocês, mas se vocês quiserem procurar, ele está disponível. É Moral Progress and Moral Enhancement. Então, progresso moral e melhoramento moral. Está na Bioethics de 2013. Então, o título é esse, é um comentário. Eu acho que, inclusive, acho que isso é o mais assim, prático, porque é um comentário aos argumentos que a gente está estudando nesse momento. Então, é Moral Progress and Moral Enhancement. 2013? De 2013. Aqui na busca eu encontrei do Harris, J. Harris com H. Né? É isso, John Harris. Tá, eu vou dar uma olhada aqui no que eu consegui ver, daí coisa eu já posto alguma coisa ali também, se você tiver também em PDF você me manda. Mas a gente seleciona, eu acho que a ideia como diz, é um grupo de estudo aqui, a ideia é ver vários pontos de vista, para a gente amadurecendo. Assim, eu não sei o que a gente vai fazer semestre que vem, mas a gente vai continuar, mas assim, eu pensei até no Buchanan, naqueles textos dele, mas se você acha que não estão atualizados também, não sei. Mas assim, a gente pode ver também o que lê no próximo semestre, seguindo essa temática, mais ou menos, eu acho. Não, você tem razão, sim, acho que do Buchanan talvez são 2, né, que ele publicou, sejam até mais recentes do que esse How to Be Good, né? The Possibility of Moral Enhancement, do John Harris, que é de 2016.
mas eu acho que o do Buchanan, especialmente o dele com um coautor, que agora não tá me vindo à mente. Eu acho que ele trabalha muito com essa dimensão do melhoramento moral. Então, enfim, eu tinha, na verdade, esquecido disso que a gente já tinha comentado. Não, Mas eu não, acho que fica também uma indicação. John Harris é um crítico a não, essa a gente noção. poderia, talvez, ler esse que você falou agora nesse último encontro, ou essa sugestão que você deu agora, porque é uma resposta direta, né? Sim. E, assim, vamos dizer, para o semestre que vem, a gente poderia, talvez, ler o texto do Buchanan, ou, assim, a gente vê o que a gente vai fazer, depois a gente decide no último dia também. Não, perfeito, perfeito. Bom, temos mais comentários aí de alguém? Perguntas? Se não, também, bom, isso aí. Alberto, isso aí. Eu acho que não, Charles. Eu acho que a gente acabou esgotando o texto, né? Como você disse. Esse é mais de uma leitura rápida do que o Buchanan. Assim, está sendo muito rápido, né, a discussão desse autor. Não sei se o Josinaldo tem mais alguma coisa. Não. Bom, se não tivermos mais questões, não sei, Murilo, a gente pode talvez encerrar, sei lá. Porque a ideia é assim, a gente tem 3 horas reservadas aqui, mas se não precisa usar as 3 horas, se não tiver o que falar também, né? E assim, está indo muito rápido o fluxo dessa apresentação, né? Assim, como diz, é um outro fluxo. A gente estava acostumado com um autor diferente, estava demorando bem mais para apresentar. Né? Professor, um ponto ali que o Murilo colocou é que o autor coloca ali sobre a questão da superpopulação, né? Que a gente teria que tentar pensar nesses termos de superpopulação, que isso já não é de hoje, mas medidas em relação ao crescimento populacional também, Então, de reprodução humana, são questões que precisam ser pautadas, que por causa de questões ideológicas e religiosas, muitas vezes isso é deixado de lado, né? Então, o autor coloca essa questão da superpopulação, que como isso impacta, né, no meio ambiente e na verdade isso tem que ser discutido também, né? Pode falar, professor. Então, eu acho que ele coloca primeiro que essa situação ela é um pouco diversa nos países assim, desenvolvidos e não desenvolvidos, vamos colocar nesses termos ainda, porque os países, sei lá, Alemanha e Estados Unidos, eles já estão dentro dessa meta, né? Enquanto que os países como China e Índia, que seriam os casos mais, talvez Brasil um pouco, a gente não está nessa meta, vamos dizer assim. Mas, assim, eu acho que há um problema aí, talvez um problema de colocar essa questão, da maneira como ela é colocada, é porque eu acho que a gente é meio esquizofrênico, acho que o mundo é meio esquizofrênico nessa parte, porque, de um lado, a gente tem essa disputa por PIB, né? E as pessoas não percebem que boa parte do aumento do PIB em alguns países acontece, claro, por progresso tecnológico, mas também por aumento da população, né? Por que China e Índia estão crescendo tão rápido? Claro que a China tem um desenvolvimento tecnológico interessante, a Índia tem algum também, mas a população da China é monstruosa. Então, ou seja, qualquer pequeno aumento lá pelo tamanho populacional implica num impacto no PIB gigantesco, né? Então, ou seja, a gente tem padrões de medida de desenvolvimento que não são exatamente coerentes, né? Porque o aumento da China, se você pensar, é uma população que leva 3 vezes ou 4 vezes maior que a americana, por exemplo. Então, o PIB está subindo, mas com uma população bem maior, né? Só que, em contrapartida, a emissão de poluição dos Estados Unidos é muito maior do que da China. Porque daí a questão do padrão de qualidade de vida. O americano tem um consumo de produtos como plástico e combustível fósseis. Porque assim, porque você tem mais carros, provavelmente, proporcionalmente, mesmo que você tenha mais carros em número, talvez na China, com certeza, mas talvez por habitante você tem mais nos Estados Unidos. Então, daí, justamente esse ponto que ele coloca também, que
até um tempo se estaria preocupado com a desigualdade social, né? Mas agora a desigualdade ela foi superada por outros problemas mais estruturais, né? De se questionar a própria democracia. Eu não sei se a desigualdade foi superada. Não que seja superada, né? Isso não é isso, claro. A desigualdade existe, mas alguns problemas estão impactando, né? Que mesmo se alcançando um patamar de igualdade entre os países pobres, né? Que eles alcancem um padrão de vida um pouco melhor, vai impactar no planeta de uma forma muito severa, né? É que no fundo, então, a questão da desigualdade, ela existe, claro. é que, Mas Maria, o que me parece que o autor ele traz mais além disso, né? Acho que o ponto que o autor traz, e que eu acho que é o ponto que é relevante nessa questão, os americanos vão ter que reduzir o seu padrão de vida. Pelo menos o seu padrão de consumo de recursos. Assim, acho que assim, esse é o ponto. O que ele coloca, acho que fazendo essa comparação, é que vamos supor que a desigualdade global fosse reduzida, e que países como Brasil, China e Índia tivessem a mesma quantidade de recursos para consumir a mesma quantidade que os Estados Unidos. O mundo já teria acabado faz tempo. Nesse nível de consumo que os Estados Unidos têm hoje, o mundo não teria recurso suficiente mais para várias, não teria mais água suficiente, não teria mais combustíveis fósseis suficiente, talvez, e assim por diante. São vários tipos de recursos num padrão de consumo americano não são sustentáveis a longo prazo para todos os países, nem no curto, na verdade, né? Então, acho que essa questão, que a igualdade, na verdade, a desigualdade, ela ajuda, na verdade, assim, o que é a consequência? O mundo desigual acaba ajudando o meio ambiente. Por quê? Porque alguns países não poluem mais, não é porque não querem, é que não tem como, porque não tem condição de fazer isso. Não tem recursos para comprar combustíveis, para comprar carros, para comprar casas, ou seja, na verdade, é a diferença de acesso a recursos que faz com que o nível de poluição ainda esteja num nível ainda tolerável. Mas, assim, com diminuição da desigualdade global entre os países, esse consumo vai aumentar, e vai aumentar de uma maneira exponencial. E a questão da superpopulação, né, da questão do controle de natalidade, ele esbarra, né, em questões religiosas, né? Esse é um grande problema também, que não se implementa políticas de natalidade, né, de controle de natalidade também por conta disso. Bom, o Murilo pediu a palavra de novo. Só para fazer mais um comentário, o Alan Buchanan teve uma entrevista com ele recentemente, e eu perguntei a ele sobre se a visão dele seria o que a gente poderia enquadrar como otimista, porque alguns textos, né, do Steven Pinker e outro autor, historiador, que agora, só para Rutger Bregman, talvez, Rutger Bregman, que tem uma visão, assim, do ponto de vista histórico, otimista, né, que a gente estaria melhorando muito ao longo do tempo em alguns campos, né? O Pinker trabalha muito com a questão da violência, então que a gente estaria cada vez menos violento. E aí, ao perguntar ao Alan, ele falou que, na visão dele, a gente não tem elementos suficientes para ser tão otimista, e ele disse que essa adesão das nações, né, porque essa dimensão entre as populações e as nações, né, então a adesão das nações a um pacto pela sobrevivência, enfim, só se daria em uma situação de pré-apocalipse, alguma coisa desse tipo. Então, parece que a nossa sensibilidade moral, ela só seria aguçada
não sei se é uma sensibilidade moral ou se é um mero instinto de sobrevivência, né? Mas essa sensibilidade ela só seria aguçada suficientemente diante de um risco iminente de extinção humana. Muitas vezes a gente avalia a consistência do que a pessoa afirma pela convergência ou não com aquilo que a gente já pensava, né? Como eu meio que tinha essa hipótese na cabeça, eu achei bem interessante a proposta. Mas é só para trazer o modo comum dos autores que a gente está lendo e vai ler, tem que pensar essa situação atualmente. Então, essa coisa, por exemplo, de você restringir o número de filhos, eu tenho conversado assim insistentemente aqui em casa, que parece que essa política de controle de natalidade, ela deveria ser aplicada. Aí vem todas as questões, né? Mas quem é que vai ter restrições, né? Vai ser as pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas, todo mundo. Mas eu acho que e foi bom que isso tenha surgido aqui, porque às vezes me parece que essa é uma coisa tão simples, entre aspas, não é simples, mas é tão pontual que ela seria quase ingênua. Mas eu acho que não há ingenuidade em chamar atenção para esse aspecto. Eu acho que controlar o número de pessoas no mundo é talvez uma das obrigações que as sociedades deveriam ter. Claro, tem que pensar em como fazer isso de forma de uma economia política, talvez, disso, né? Porque sociedades extremamente idosas também têm problemas. Então, tem uma conta que tem que ser feita, eu imagino. Mas, enquanto as sociedades defenderem as suas soberanias, os países defenderem as suas soberanias e os seus interesses particulares, e sempre em detrimento do seu concorrente, isso sequer vai ser execuível, porque a China faz isso, o controle de natalidade, não por um plano global de sei lá o quê. Ela faz isso só com base nos seus próprios interesses. E aí, quando os seus interesses se deslocam, eles liberam para que as pessoas tenham mais filhos. Então, assim, esse compromisso parece que global, e eu concordaria com o Buchanan, só vai surgir numa situação em que talvez já seja tarde demais. Mas enfim, é uma hipótese que me parece que converge um pouco com esses autores até, né? Essa ideia de um certo otimismo, que a gente vai conseguir resolver quando isso estiver diante da gente mesmo, mas talvez já não seja o caso. Bom, mais questões, considerações? Maria? Não? Acho que seria isso, professor. Bom, então a gente podemos encerrar, então, se todos concordarem, a gente volta, então, no último sábado de novembro, para os últimos 2 capítulos do livro, né? E no último encontro a gente informa ali qual vai ser o texto para acho que a segunda semana de dezembro, se eu não me engano. Bom, então, bom final de semana para todos. Vou parar a gravação aqui. Valeu, um abraço. Até o próximo encontro.